Eu tô muito triste, galera, eu tô muito triste. Eu descobri que tem alunos que compraram os meus cursos e continuam travados. Eu não acredito. Eu acho que eu sou o péssimo professor, o péssimo mentor. Na verdade, não. Na verdade, todo mundo que vende cursos, e até quem escreve livros, por exemplo, sabe que nem todo mundo que lê aquele livro ou que compra aquele curso consegue devorar o conteúdo, aplicar e ter muito resultado e ficar rico. Isso é normal. O que não é normal é existirem infoprodutores ou empreendedores digital, né, que realmente estão preocupados em fazer com que os seus alunos avancem, com que os seus alunos travados consigam superar os seus obstáculos e ter o resultado prometido. Hoje aqui, neste vídeo, vai ser o primeiro episódio daquilo que eu estou pretendendo em fazer, se vocês quiserem, de compartilhar os bastidores de um infoprodutor. Eu não sei se eu vou chamar esse quadro de Diário de um Empreendedor Digital, ou Diário de um Inédito, ou Diário de um Infoprodutor, alguma coisa assim. Eu vou querer saber de vocês, se vocês querem que eu faça esse quadro, porque eu tô achando uma ideia legal. Qual que é a ideia? A ideia é eu trazer aqui as lutas, as batalhas, as frustrações, as conquistas, as descobertas, as novidades da vida de quem produz cursos, livros, ferramentas no digital. E a minha ideia foi, cara, eu vou trazer o dia a dia, né? Porque a gente aqui tem problema também, né? Tem coisas que a gente faz que não dá certo. Isso acontece em todos os negócios digitais, né? Isso é óbvio, porém, ninguém fica falando daquilo que não deu certo. Ninguém fica falando dos problemas. Ninguém compartilha isso. Eu tava pensando, né? O problema é que aí uma pessoa comum, ela começa a querer empreender no digital e ela começa a ter as dificuldades. E ao mesmo tempo que ela tá ali travando e tendo as dificuldades, ela abre o Instagram, ela abre o YouTube e ela vê as pessoas produzindo conteúdo. E as pessoas que faturaram não sei quanto, que tá ganhando 100 mil, 300 mil por mês. Aí elas acham que, tipo, eu não levo jeito pra isso. Eu sou uma negação. Como eu sou burro. Como eu sou burra. Eu travo, eu não sei o quê. Quando, na verdade, todo mundo trava. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem ali batalhas que precisa ficar superando no dia a dia. Então, a minha ideia é compartilhar essas dificuldades, compartilhar esses desafios, compartilhar o dia a dia, também compartilhar descobertas legais aqui com vocês, para que vocês conheçam o que acontece por detrás das câmeras no dia a dia de quem tem um negócio de múltiplos 6 dígitos por mês. E a gente vai, se Deus quiser, chegar em 7 dígitos por mês, neste ano ainda. Né? Se for da vontade de Deus também, se não for, tá tudo bem. Mesmo assim, já sou grato pelos nossos resultados de hoje. Então eu vou compartilhar. Essa é a minha ideia. Primeira pergunta, vocês acham legal isso? Eu quero que vocês deixem aqui no comentário. Se não tiver comentário, eu vou entender que, eu acho que a galera não quer saber disso, deixa quieto, vou fazer só esse episódio mesmo. E tá tudo bem. Foi mais uma ideia que não deu certo. Tudo bem, tá tranquilo. Agora, se vocês falarem assim, não, Vitor, legal, nossa, você é incrível, você tá até mais bonito hoje. Aí isso vai me dar uma animada, vai me dar um ânimo pra estar fazendo essa série de episódios. Depois também me diz aqui o nome que você acha que tem que chamar esse quadro, tá? Diário de um Empreendedor Digital? Talvez, né? Mas vamos lá, vamos ao assunto principal. Os meus alunos travam. Isso eu já sabia, né? Eu tô no digital desde 2014 e já acompanhei aí, acho que centenas de empreendedores digitais, né? E a gente sabe que um dos grandes problemas de quem vende cursos e também quem escreve livros, né? Quantos livros aí você já não comprou que você não leu até o final, né? É comum, faz parte você ter pessoas que não avançam, que não concluem e não conseguem atingir aquele objetivo proposto ali pelo produto que você está vendendo, seja qual for. Mas a minha ideia, eu tive uma ideia nessa quarta-feira, foi na quarta? Acho que foi quarta-feira. Falei, cara, eu quero entender onde que a galera tá travando. Porque por mais que a gente tenha suporte, que a pessoa pode chamar a gente no WhatsApp, a gente tem uma comunidade que é a nossa taverna da Ordem Inédita. Inclusive, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like. Eu esqueci de falar isso no começo do vídeo, até tossi agora, mas foda-se. Eu quero uma coisa bem lifestyle não, bem low profile, bem natural aqui mesmo, sem muita maquiagem, sem corte, sem nada desse tipo. Me fala se você gosta também desse tipo de conteúdo, é muito importante pra mim, tá? Já deixou o like? Se você não era inscrito ainda, eu imagino que você já se inscreveu. E vamos prosseguir, então. E aí eu tive essa ideia. Eu falei, não, porque eu sei, assim, ó, o lance é o seguinte, eu sei que tem pessoas que não chamam ali no WhatsApp. Elas têm ali, elas podem chamar a gente, mas não chamam. Tem pessoas que não gostam de se expor lá na nossa taverna. Então o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem no grupo. Primeiro deixa eu falar só de uma coisa importante que já é um mindset pra você que empreende no digital ou que quer começar a empreender no digital, né? Eu tive a ideia, eu me empolguei com essa ideia e eu já acionei essa ideia. Isso é muito importante. Inclusive, eu falo disso no nosso módulo, que é liberado aí, é um bônus, né, para quem é da Ordem Inédita, para quem é inédito. Tem um curso que chama Energia igual Inspiração vezes Ação ao Quadrado, que é uma porcaria de um nome comercial, né? Mas é a fórmula do Einstein, né? Que é a energia vezes massa, quadrado lá, MZC lá, aquela fórmula do Einstein, né? Então é aquela formulinha onde eu falo que a energia, ela tá muito relacionada a quando você tem inspirações e você entra em ação. E nesse módulo, nesse curso, né, praticamente um curso lá, tem umas 10 aulas lá, eu falo sobre como eu uso essa energia da inspiração quando vem uma ideia para já acionar essa ideia. Claro que muitas vezes essa ideia, ela precisa de meses de implementação. Então eu não vou parar tudo e ficar meses implementando uma ideia que eu acabei de ter no chuveiro, né? Mas pelo menos eu vou planejar essa ideia. Pô, gostei dessa ideia, deixa eu rabiscar como é que seria fazer esse projeto. Eu preciso me envolver por alguns minutos com essa ideia para aproveitar aquela energia da inspiração. Quando é
uma tarefa rápida, eu coloquei no papel, cara, isso faz sentido, eu perguntar pra galera, fazer um formulário, entender onde que eles estão travando, faz sentido. Então, beleza, é só escrever uma mensagem, é só fazer um formulário, vou fazer isso agora. Fiz e foi muito bom. Foi muito bom porque realmente, não muitas pessoas escreveram, né, graças a Deus, né, então quer dizer que não tem tanta gente travada assim, mas várias pessoas trouxeram coisas interessantes, que trazem muitas informações importantes para um infoprodutor do que ele pode melhorar e também para ele entender mais os seus clientes, para até mesmo desenvolver outros produtos, outros cursos. E é isso que eu quero compartilhar. Essas pessoas que deixaram um comentário aqui, normalmente são pessoas que não querem se expor tanto, então elas não querem relatar esses problemas lá na nossa comunidade. Então eu decidi aqui expor elas publicamente. Elas foram lá no formulário, né, falaram assim, vou falar aqui porque ninguém tá vendo, né, então agora eu vou mostrar aqui o que elas falaram. Mas relaxa que eu vou deixar o nome aqui oculto. E vamos começar pelo primeiro aqui, que é esse espaço em branco que você tá vendo, ele chama Rodrigo. O Rodrigo, o que ele falou? Nada. Nada, ele deixou em branco. Então, daí, nesse caso, eu não consigo te ajudar, Rodrigo. Sinto muito. Em cima dele tem a Juliana. A Juliana fala o seguinte: travei na construção da página de vendas dentro do Extra Pages. Pra você que entrou aqui de gaiato, tá mais perdido que segue em tiroteio, na Ordem Inédita, além da gente ter a trilha de implementação para qualquer pessoa criar um ecossistema de produtos digitais, nós temos uma ferramenta que chama Extra Pages, que a gente tá desenvolvendo. Ela foi recém-lançada e ela faz as páginas, é tipo Lovable, tipo Cloud, só que muito melhor. Resumindo, é isso, porque ela cria a página já com o seu URL, você pode fazer vários testes AB, usa a inteligência artificial para gerar a página, já com o seu domínio, com pixel, é muito massa a ferramenta. Tem o dashboard de acessos, percentual de conversão, é muito louco. Só que é uma ferramenta muito nova. Então, o que eu tenho para falar para Juliana aqui? Juliana, aguarda a semana que vem, porque na semana que vem a gente vai vir com uma super atualização do Extra Pages. Quem tá assistindo aqui o vídeo, que é inédito, vai falar uhul! Porque realmente a nossa ferramenta foi lançada na versão beta, né? Então ela ainda estava muito limitada. E agora ela tá fantástica. Eu vou fazer depois um vídeo só para falar das atualizações do Extra Pages. Não vai entrar aqui no quadro Diário de um Infoprodutor, eu acho que não faz sentido. Mas eu vou fazer um vídeo aqui pro YouTube só para falar do Extra Pages, das novidades e como que agora tá muito massa. É tipo assim, você cadastra o produto, já gera copy, depois você vai criar uma página nova, você escolhe os templates que você quer usar, ou você pode subir uma imagem de uma página e ele já cria a página inteira para você. Ficou sensacional, ficou incrível. Depois eu vou fazer um vídeo para isso. Então, Ju, eu já imaginava que algumas pessoas iam falar do Extra Pages, porque eu falo isso inclusive lá, né, quando a gente lançou, eu falei, galera, tá na fase beta ainda, tem bug, não é ainda a ferramenta que a gente vai lançar de fato, né, mas pra quem já quiser ir se familiarizando, pode já ir mexendo. Então você vai destravar já semana que vem, tá, Ju? Kênia, é um nome um pouco incomum, né, talvez eu tô até expondo ela aqui. Não consegui avançar para a página de vendas e os criativos. Então é a mesma resposta da Juliana. Quando eu li essas duas primeiras, eu falei, caraca, velho, tá todo mundo travado na página de vendas e a culpa é nossa, né, porque a ferramenta ainda não tá 100%. Mas, tranquilo agora, trago boas novidades pra vocês. Isso aqui foi na quarta-feira, eu tô gravando esse vídeo no sábado, e ontem já, a nossa equipe já me mandou já a versão final. Eu só vou agora validar ela e a gente vai estar lançando aí semana que vem. Mas vamos lá, Natália. Não tô falando sobrenome, né? Eu acho que não precisa. Insegurança por não entender direito como funciona o tráfego. Como fazer para atingir o público que preciso sem ter que ficar na tentativa e erro e nisso ir uma graninha que não disponho. Cara, só essa resposta aqui da Natália, eu poderia escrever um livro, né, pra falar sobre isso daqui. Tem muita informação aqui pra passar, posso até gravar uma aula só pra falar sobre isso, né? Insegurança da pessoa, porque na hora de fazer tráfego, tem que investir, às vezes a pessoa não tem dinheiro sobrando, e aí, né? Eu travo aqui, eu paro, eu desisto. Eu vou falar aqui um pouco por cima, se vocês quiserem depois eu gravo uma aula só desse tema, digita aqui pra mim, quero a aula que fala sobre insegurança no tráfego, insegurança nos investimentos. Se tiver alguns comentários, eu gravo uma aula só pra falar sobre isso. Passando por cima disso daqui, o que eu tenho pra dizer pra Natália? Natália, primeiro lugar, quando você está aqui no digital e você não tem ainda o dinheiro para investir no tráfego, isso não significa que você tem que parar ou esperar o momento certo. Primeira coisa é você entender que você pode já ir produzindo o que eu chamo de capital digital. O que é o capital digital? É quando você cria ativos. É um curso, um e-book, um low ticket, você formata um serviço. Você vai fazendo isso, e eu imagino que você tenha uma renda paralela, né? Isso é muito importante, porque quem ainda não tem esse dinheiro para investir, você tem que estar fazendo, você tem um trabalho, certo? Né? Senão você vai fazer Uber, vai fazer doce para vender, porque tem que ter uma renda. Então, paralelo a isso, você vai construindo o que eu chamo desses ativos digitais, que são os seus produtos. Porque amanhã depois pode ser que você ganhe um dinheiro, pode ser que sobre um pouco. E aí você vai ter que começar a fazer, não, você já tem tudo pronto, e aí você pode começar a fazer pequenos testes. Segunda coisa, quando você estiver um pouco mais tranquila, eu falo que se você reservar de 100 a 300 reais para fazer um mês de testes, e você subir alguns criativos para colocar ali, que seja 20 reais por dia, por exemplo, ou 10 reais por dia, né, e você vai deixar ali por 15 dias, por um mês, esses anúncios rodando, mesmo que você não tenha o resultado, vamos supor que você está vendendo um produto de 97 reais, tá? Não vendeu nada. Essa é a pior hipótese e se você fizer tudo certinho, não é o que vai acontecer, mas vamos pegar já bem pé no chão para tirar esse medo seu de tentativa e erro. Não foi erro. É isso que vocês precisam entender. Você comprou informação. Esse dinheiro não foi perdido. Esses 100, 200 ou 300 reais que você investiu naquele mês, ele te trouxe várias informações. Quais foram os criativos que melhor performaram, se teve inicialização de checkout. Então, você comprou informação. No mês seguinte, você já vai usar anúncios diferentes. Talvez você possa fazer ajustes na página. Você entendeu que daquela forma ali parece que não está dando tanto resultado. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto. É muito provável que nesses 200, 300 reais que você vai investir, você vai fazer 1, 2, 3, quem sabe 5, quem sabe 10 vendas. Se você fizer 1, 2 ou 3 e empatar,
Maravilhoso. Porque além de você não ter perdido dinheiro, você aprendeu já várias coisas. Porque quando a gente vai subir tráfego, anúncios, a gente não sobe um criativo, né? A gente sobe 5, 6, quem sabe 10. E nesse um mês que passou, que você ficou ali no 0 a 0, que é uma, eu vou dizer que é um pouco mais normal do que o prejuízo. Prejuízo é muito difícil. É muito comum vender logo no começo, logo no primeiro mês, né? Mas é muito comum a gente empatar ou ganhar muito pouco e a pessoa ficar desanimada. Pô, coloquei R$ 300, voltou 450, ganhei 150, que bosta, o que isso muda na minha vida? Cara, parabéns, comemore. Porque você agora tem informação, não perdeu dinheiro, você pode vir para o segundo mês reinvestindo esses 450, comprar mais informação, vai construindo o capital digital, que é ir produzindo mais produtos, às vezes conteúdos, e deixando seu Instagram bonitinho, então você está avançando. Tem mais 3 pontos para eu falar sobre isso, mas se eu ficar nisso aqui, o vídeo acaba ficando só sobre isso, e não é o interesse. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, pô, Vitor, também tenho essa dor, gravo uma aula falando sobre isso, e eu entro mais a fundo no que eu chamo de CD. Capital digital, custo por descoberta e cabeça de dono. No cabeça de dono eu falo que você está abrindo um negócio, né? Que negócio que você consegue abrir com esse potencial de faturamento, de lucro, com esse risco super baixo. Se você quiser abrir uma loja, por exemplo, você tem que gastar aí R$ 300 mil, R$ 500 mil. Um negócio digital não precisa disso, né? Então, cabeça de dono entra muito nesse ponto aí. Se vocês quiserem, eu falo mais sobre isso, tá? Vamos aqui pra Vanessa agora. Está difícil fazer a página. Estou conversando com o suporte, queria fazer página de outros produtos e não fiz por causa disso. Mais uma falando do Extra Pages. A gente já estava com essa antena ligada, porque desde que a gente lançou, e eu avisei lá na aula que eu inaugurei, né? Eu falei, ó, a gente tá na versão beta, tá cheio de bugs, mas só para vocês já irem conhecendo e tal. A gente já estava correndo para terminar isso quanto antes. Mas, e se eu não estivesse correndo? E se eu estivesse desatento para isso? Será que as pessoas estão usando? Será? Cara, olha só, tá claro para mim, cara, a galera tá usando, tá querendo usar e estão travadas nisso, né? Ainda bem que isso, a gente lançou o Extra Pages, pra quem tá caindo de gaiato aqui, acho que faz umas 2 semanas que a gente lançou. É tudo muito rápido, isso aqui, muito recente, né? Mas olha só, já tava acontecendo, o pessoal já tava usando e já tava ali querendo um negócio melhor. E agora, semana que vem, eu vou estar muito feliz de lançar, vou fazer um vídeo só sobre como ficou, porque, gente, tá incrível. Vai ter valido a pena ter esperado por este momento, tá? Então, beleza. Mais um caso de Extra Pages, né? Agora, gente, olha isso aqui. Que da hora, cara. Olha essa pessoa, o tanto de coisa que ela escreveu. Dá vontade de dar um beijo na boca dessa Rosângela. Vou falar aqui o nome dela, Rosângela. Porque isso aqui é ouro pra gente que é infoprodutor, tá? Ela traz aqui um texto muito grande. E eu agradeço muito, porque aqui a gente consegue, sabe, entender a fundo a dor dessa pessoa. Eu não vou ler tudo isso daqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Eu já li, tá? Eu já li. Eu vou pedir pro IA aqui, ó, resume esse relato dessa cliente. A cliente sente que está travada porque precisa de uma direção linear e organizada para conseguir produzir, mas se vê sobrecarregada com muitas possibilidades dentro da ordem inédita. Olha que feedback da hora esse daqui, gente. Vocês vão ver a conclusão que eu tirei desse aqui. Talvez foi um dos relatos mais importantes aqui para me trazer informação, tá? Com conteúdos... Olha lá, muitas possibilidades dentro da ordem inédita, com conteúdos inacabados do Foda-se. O método Foda-se foi o primeiro curso que eu lancei, alguns meses atrás, que deu origem à ordem inédita, que foi um sucesso e que, graças a eles, a gente começou, então, a criar todo o nosso ecossistema. E agora, ensinar vocês não só a criar um produto rápido, mas criar um ecossistema de produtos com a metodologia que eu desenvolvo desde 2016. Lives, ambientes, recursos e caminhos que não sabe por onde começar. Ela tem uma trajetória sólida como autora. Antes de eu entrar nisso daqui, ó, o que aconteceu com a Rosângela, tá? Ela foi uma das primeiras compradoras. Ela comprou o método Foda-se. Depois do método Foda-se, veio a trilha de implementação do ecossistema enxuto, que são aquelas etapas. Etapa 0, onde eu explico o ecossistema enxuto. Depois 1, 2, 3, 4. São várias etapas mesmo, né? Eu crio meu posicionamento, eu tenho as ideias dos meus produtos, eu decido por qual produto eu vou começar, eu gero a página de vendas, que é na terceira etapa. Então, quem tá travado na página de vendas é que já chegou na terceira etapa. E depois, na quarta etapa, eu começo as vendas, né? Então, o que aconteceu aqui? Ela não sabia do lançamento da trilha do ecossistema enxuto. Por mais que eu avisei no grupo do WhatsApp, a gente fala sobre isso direto, eu entendo, porque às vezes a pessoa não tá ligada ali no grupo, vivendo, né, as novidades. Ela não sabe disso. O que eu decidi fazer depois de ler o relato da Rosângela? Fazer um disparo de WhatsApp individual para todos os assinantes para falar sobre a trilha de implementação do ecossistema enxuto. Ela comprou o método Foda-se, depois ela comprou a assinatura, mas não começou pela trilha. Não sei por quê, porque tá bem grande lá, né? Mas eu não posso jogar a culpa no meu aluno. Ah, ela não viu, tá ali na cara dela, ela não viu. Não, eu tenho que pensar como produtor. Se ela não viu, pode ser que mais pessoas não estão vendo. Então eu preciso melhorar isso. Melhorar a comunicação. Depois ela diz o seguinte, presta atenção agora. Ela tem uma trajetória sólida como autora, professora de inglês, mentora holística e facilitadora energética, com livros publicados em inglês e uma metodologia própria que une ensino de inglês, cura de bloqueios, autoconfiança e expansão de consciência. Eu li, né, o que ela fala lá, ela usa essa questão da terapia holística pra pessoa destravar no inglês. Cara, olha só o tesouro, o ouro que a Rosângela tem nas mãos. E ela tá travada, porque ela não encontrou essa linearidade. Então, na hora que isso aqui aconteceu, eu mesmo chamei ela lá no WhatsApp, falei, Rosângela, olha lá, tem a trilha de implementação, começa lá na etapa 0, você vai ver ali o passo a passo agora pra criar uma... Porque essa mulher que tem muito potencial, ela vai estourar se ela lançar isso daqui. E fizer o posicionamento dela, os produtos. Então, cara, tá vendo? O infoprodutor, gente, no meu ver, tá? Eu sei, eu tenho vários amigos, né? Eu tenho masterminds que eu participo. Os caras sempre falam, não, o cara que vende um livro, ele não tem que se preocupar se a pessoa vai ler o livro e vai aplicar o livro. Ele vendeu o livro. A pessoa que tem que ter a disciplina, né, a atitude de ler e de aplicar.
Concordo. Racionalmente, faz sentido. Eu não me sinto devendo por não estar ali perguntando para as pessoas: "E aí, tá avançando?" Eu não me sinto devendo, mas eu sinto que eu tenho um dever. Eu fico feliz de saber que, cara, aqui a gente não tá preocupado só em vender, a gente tá realmente preocupado em saber se as pessoas estão avançando. Eu durmo melhor. Na linha que eu sigo, né, eu estudo teologia há 14 anos, estudo na academia filosófica, filosofia há 14 anos também, e a gente fala muito lá sobre o dever, o que que eu devo fazer? Se o meu papel hoje é como mentor, é como professor, é como pessoas que tá ajudando pessoas a criar um sistema, um ecossistema de produtos digitais, é o meu dever me preocupar com cada pessoa que investe nisso, que tem essa intenção. O problema é que, infelizmente, a maioria das pessoas que estão no digital, elas estudam e se dedicam e focam 95% da sua energia em como eu vendo mais, como eu escalo o meu negócio, como que eu faturo 7 dígitos. Não tem essa, sabe, tipo assim, como que eu faço os meus alunos terem mais resultado? Eles se preocupam muito pouco com isso. Tem uns que não se preocupam absolutamente nada, tão pouco se fudendo. Tem alguns que se preocupam um pouquinho. Eu acho que tem que ser, gente, 30, 70. 70% é da preocupação do teu aluno avançar, das pessoas ficarem satisfeitas. Porque isso coloca mais dinheiro no seu bolso? Não. Mas isso te dá energia, isso te dá inspiração. Porque quando você tá nesse caminho do dever, daquilo que você deve, você dorme melhor. Algo te impulsiona. É aí que eu falo da energia, né? Essa energia que eu acredito. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu tenho uma disposição, eu tenho bom humor, eu tenho ideias assim que eu falo, cara, que ideia muito massa. E eu tenho certeza que essas coisas não vêm de mim. Não vêm de mim. Por eu ter esse tipo de atitude, eu me abro pra uma força que tá além de mim e que me usa. Eu sei que agora eu entrei num papo que eu vou falar, nossa, agora o cara viajou. Eu acredito nisso. Você quer ter boas ideias, você quer ter inspiração, você quer que coisas boas aconteçam, você tem que ter o dever. O dever muito forte dentro de você. Qual que é o meu dever como pai? Qual que é o meu dever como esposa? Qual que é o meu dever como professor, como terapeuta, como mentor? E eu preciso todo dia me esforçar. Isso exige da gente o esforço, né? Eu preciso me esforçar para cumprir o meu dever. E o que vai acontecer de resultado financeiro? Não tô nem aí. Isso eu deixo nas mãos de Deus. Deus sabe o que é melhor pra mim. Se eu for ganhar 10 mil por mês, obrigado, senhor. 10 mil já dá pra pagar as contas, já dá pra comer. Se eu ganhar 100 mil, puta Deus, obrigado. Se é da sua vontade, né? Eu agradeço. Se é pra ganhar 1 milhão, eu falo assim, Deus, obrigado, mas eu acho que eu tô entendendo que você tem alguma coisa maior que eu vou ter que construir, vai me gerar trabalho pra caramba. Porque todo esse dinheiro não é pra eu ficar curtindo a vida. Meu modo de enxergar é porque eu vou precisar usar esse dinheiro pra produzir coisas ainda maiores, pra servir mais pessoas. É a forma como eu penso, tá? E olha só o potencial que essa mulher tem pra também, já tá nesse caminho, né? Mas pra potencializar esse caminho. Apesar de ter pensado inicialmente em criar um curso diferenciado de inglês com foco em fonética, a prioridade mudou por causa de uma palestra holística em agosto que levou a considerar traduzir 2 livros sobre energia vibracional e transformações como o primeiro produto digital e físico. Top demais. Ela quer pegar os livros dela e trazer pro digital. No momento, ela está vivendo muitas transições pessoais. Isso atrapalha também, né? Atrapalha não, né? Faz parte. Mudança de país, relacionamento, terapia, pós-graduação, trabalho. Tá uma baguncinha lá, né? Às vezes, é uma fase que todo mundo passa, né? De tempos em tempos, né? Tudo sai do lugar, isso faz parte também do processo da vida, né? E sente que isso reduz sua produtividade profissional. Ela gosta da ordem inédita e acredita que o suporte do Vitor pode ajudá-la. Mas o que mais precisa agora é clareza de ponto de partida, direção e uma sequência simples para sair da sensação de estar perdida e começar a executar. Por isso que, assim que eu li isso daqui, eu já falei, nossa, chama essa mulher aí. Ela tem muito potencial e ela só não tá sabendo que... E olha só, galera, para quem não conhece, né? Vou mostrar aqui para vocês a nossa plataforma. Então a gente tem aqui esse painel aqui, né? Aqui tem os módulos iniciais, que é para a pessoa conhecer como é que funciona a ordem inédita. Aqui tem a ordem Flix, aqui tem o chamado dos iniciados e os primeiros módulos aqui, ó. A trilha de implementação ecossistema enxuto. Etapa 0, etapa 1, etapa 2, etapa 3 e tem a etapa 4 aqui ainda que não tá dando pra vocês verem aí. E aqui tem os cursos bônus, né? O método Foda-se, que foi o que ela comprou, nosso produto de entrada, né? Então ela comprou o método Foda-se, depois assinou, só que continuou só no método Foda-se, não assistiu aqui a trilha, talvez não tinha entrado. Mas então, mas aí, reforça, né? Não é só porque tá tão evidente assim que eu não tenho que me preocupar com a comunicação, né? A gente vai começar a mandar mensagem no grupo, mensagem individual, falando aí sobre o ecossistema enxuto também. Beleza, agora vamos pra Victor. O Victor é um cara que ele entrou, ele já começou a seguir a trilha certinho, e aqui na nossa jornada, que aqui dentro do nosso Extraverso, a gente tem as missões, né? Então, se ele criar a direção central, se apresentar na taverna, ele já ganha moedas e ganha XP. Se organizar os produtos na esteira do Extraverso, ele já ganha moedas de ouro e ganha XP. Organizar os produtos que eu digo é aqui no nosso dashboard, você ir colocando as suas ideias de produtos, né? E colocando as informações e colocar isso numa sequência na qual, por exemplo, aqui nesse caso, esses aqui são os meus produtos, já estão até prontos, né? Mas aí você foca em criar o primeiro produto e já deixa os outros nessa esteira de produção. Dentro dos produtos você tem os documentos, né, que são gerados aqui com as nossas IAs. Então a gente tem várias IAs e todas essas IAs, tem gente que fala o seguinte também, não aconteceu do pessoal trazer isso ali no nosso questionário, mas fala, nossa, Victor, tem muito agente, tem muita coisa e eu fico perdida. Você não deve ficar clicando aqui nos agentes para usar. Você tem que seguir a trilha de implementação, porque lá eu vou falar quando que você vai usar um, quando que você vai usar outro, e você vai passar a trilha inteira, completa, sem usar alguns ainda, e tá tudo bem. E aqui na nossa jornada, o Victor, ele foi seguindo, e ele chegou, inclusive, a completar
de criar a página de vendas, de criar os criativos e de fazer a primeira venda. Então ele já tá com 3.000 moedas. E agora olha só o que ele tá falando. Eu não sabia. Pô, esse cara que vai voar, porque ele fez muito rápido tudo, né? Agora ele tá falando, eu sinto que ninguém tá se interessando de verdade pelo meu produto. Então, peraí, o que tá acontecendo? Ele já tá até vendendo, mas será que ele já não tá vendendo mais? É um ticket alto, se não me engano. Acho que é de 997 o ticket do produto que ele tá vendendo. Talvez, eu até falei isso numa live lá, eu lembro dele, ele tava ali conversando na nossa live, e eu não sei se o preço, não é que as pessoas não estão se interessando, tanto é que você já até vendeu, né? Mas às vezes o preço tá alto, então tem que precisar ajustar isso aí. Mas beleza, é uma coisa que precisaria entender mais a fundo. A Dulce escreveu assim, dificuldade técnica. E aí fica difícil de te ajudar, né? Mas dificuldade técnica aonde, né? No que, exatamente? O Fábio, ele fez melhor ainda, ele escreveu tudo isso. É porque tem um menu anterior ali que a pessoa escolhe uma opção, né? De onde ela tá mais travada. Ele escreveu tudo isso. Tá, só que aí não me ajuda em te ajudar, né? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou produzir conteúdos, fazer aulas? Vocês entendem, pessoal? Que pelo menos aqui com a gente, as respostas de vocês, elas são levadas em consideração. Inclusive, se você que tá assistindo esse vídeo e quer comentar aqui também pra falar, eu travo nisso, eu posso fazer às vezes um vídeo, não sei, né? Vamos ver como é que vai ser os comentários aqui, mas eu posso fazer um vídeo só pra falar sobre onde vocês travam aqui. A Marilda, dificuldade técnica pra encontrar um tema dentro do meu nicho que faça diferença pra minha audiência. Tenho 2 e-books prontos, mas não sei lançar. Beleza, vamos lá. Ela quer encontrar um tema dentro do nicho que faça a diferença para minha audiência. Eu dei uma live, inclusive, semana passada, Marilda, não sei se você participou, eu até liberei o replay dessa live lá dentro do nosso grupo de WhatsApp, onde eu falo sobre o produto Quiabo. O que é o produto Quiabo? O produto Quiabo é um produto que vende muito no digital. Para ele ser um produto Quiabo, ele tem que ser ou quente, ou utilitário, ou inédito, ou dar acesso a você como especialista, ou ter uma oferta de inversão de risco. Eu expliquei isso em detalhes lá. Você não necessariamente precisa de um tema. Se o seu produto for um utilitário, que se enquadra muito bem com o Low Ticket, né? 10 perguntas para conseguir tal coisa. Template com 15 modelos para tal coisa. Normalmente, para sua audiência, isso vende muito. Se ele for quente, ele pega um assunto que está em alta e conecta com o seu assunto, com o seu nicho, né? Então, não sei, vamos supor que o seu nicho é inglês, você pega a inteligência artificial e junta essas duas coisas, você cria um produto quente. Agora, um produto inédito é quando você traz um elemento novo para um mercado muito forte. Nesse exemplo que eu dei do inglês, né, e que é exatamente o que a Rosângela fez ali, ela tem o assunto ensinar inglês, que é um mercado muito alta demanda, muito quente, e ela traz um elemento novo, terapia holística, né, terapia para destravar o inglês. Então eu não entendo, né, não sei qual que é o seu nicho, mas para te destravar, o que eu te recomendo é que você assista essa live, que temos o replay dela lá no nosso grupo. Eu vou subir ela também no Ordem Flix ali para você assistir. Luiz agora, procrastinação e indecisão. Legal, essa informação é importante. Entendo que tem pessoas também que estão travando por procrastinação, por indecisão. E aí, eu espero que com esses vídeos, né, com o que a gente vai começar a mandar ali no grupo, com essas atualizações do Extra Pages, a gente também consiga motivar vocês que ficam na procrastinação. E na indecisão, que a gente consiga tirar as dúvidas, né? Então, é o nosso trabalho que a gente faz do lado de cá. E claro que você também tem que ter ali a disposição, né? Falar, cara, quer saber? Eu vou fazer, vou parar de procrastinar, vou parar de enrolar. Tava até pensando esses dias em fazer uma aula chamada Cansei de Enrolar, onde eu falo sobre essa questão das pessoas que adiam. Na verdade, agora, a gente vai entrar num ponto, talvez a Luísa aqui tá dando abertura para esses próximos depoimentos que eu vou ler aqui, ó, no caso da Lucila. Na minha cabeça, tudo funciona direito. Travei na hora de fazer a página, no valor do produto, em como fazer a esteira, enfim, dá vontade de sentar e chorar. Olha só, isso aqui é importante para mim, né? Cara, cara, o que eu posso fazer para destravar essa pessoa, né? Que às vezes dá vontade de sentar e chorar. Sabe aqueles que nadam e morrem na praia? É assim que me sinto. Daí quando travo, começa a procrastinar, o que não ajuda em nada. O que eu tenho pra falar aqui? Olha só quando ela fala assim, ó, eu travei no valor do produto, em como fazer a esteira. Olha só, isso aqui não é coisa que vocês devem travar, pessoal. Não deve travar. Não deve ficar tentando planejar tudo perfeito. A minha esteira vai ser exatamente essa aqui, ó. Esses vão ser os meus produtos. Esse aqui vai ser o preço desse produto. Esse aqui vai ser o preço desse produto. Tá tudo certinho. Porque quando você for pra prática disso, você vai descobrir que às vezes aquele preço não vai vender, que às vezes você vai ter uma ideia de um outro produto no meio do caminho. Mas espera aí, Vitor. Você não tem que criar esteira de produtos? Para você vender um produto, você não tem que ter um preço? Sim, tem que ter. Mas essas coisas você descobre andando. Descobre agindo. Vou lançar o produto. Que preço que eu vou vender? Você vai vender por 49, por 99, por 199, por 200. Você vai testar os preços. Você não precisa decidir o preço. Você vai testar. Todo produto que eu vou lançar, eu testo o preço. E tem como a gente fazer isso, tá? Você cria variações de páginas. Enfim, a parte técnica aqui eu não vou entrar no mérito. Mas você não fica travado em preço. Eu, Vitor, eu não vou ficar ali pensando, qual que é o melhor preço. Eu vou pegar um preço, 2, 3 preços, vou testar os preços. Não tô travada na minha esteira. Você tem dentro dessas ideias, você tem um produto que você fala assim, não, esse produto aqui eu tenho certeza que ele vai compor minha esteira. Beleza, foca em produzir esse produto. Porque quando você estiver produzindo esse produto e concluir este produto, é muito provável que você já vai tomar uma decisão. Esse daqui vai ser o segundo. Pode acontecer também de quando você terminar esse produto, você fala, putz, tive mais uma ideia que vai ser tão foda quanto esse primeiro produto. Então vai fazendo, vai agindo, vai andando e as coisas vão acontecendo. Eu falo isso lá no Ecossistema Enxuto porque eu sei que é uma dor forte de vocês. Isso aqui, gente, não é lançamento. Deixa eu até colocar na minha cara aqui, ó. Isso aqui, gente, não é lançamento de foguete. Você não tá lançando um foguete. Para lançar um foguete, primeiro que nem todo mundo consegue lançar um foguete, né? Poucas pessoas aí, né, Elon? O que a gente precisa? Vai planejando, estudando e fazendo cálculo, não sei o quê.
daqui a alguns anos vai acontecer o grande dia do lançamento do foguete. Não é isso que a gente faz na Ordem Inédita. O que a gente tá fazendo é dirigindo um carro. Todo mundo consegue dirigir um carro. E é fácil, você entra no carro e começa a andar. Passou uma quadra, 2 quadras, aí você liga o GPS, vai configurando o GPS no meio do caminho. Chega ali numa rua, você vê que tá trânsito, você muda a rua. Chega num lugar, você, puta, errei. Você errou a rua, não tem problema, dá o retorno, volta. Então, empreender no digital, ainda mais seguindo a nossa metodologia do ecossistema enxuto, é muito mais, se assemelha muito mais a andar de um carro do que lançar um foguete. Então, essas coisas não devem ir te travando. Vai fazendo, vai agindo, vai criando capital digital, que é ter alguns produtos prontos. Vai andando, não trave nessas bobeiras. E agora, gente, entra aqui em só assuntos desse tipo, ó. Na verdade, eu não sei se isso é comercial ou vendas. Esse aqui é da Jéssica. Mas eu estou travada na parte burocrática. Eu não sei se devo começar vendendo só com o meu CPF ou se devo abrir um MEI logo de cara. Gente, isso aqui não é coisa pra travar. Já que eu não tenho ideia de quanto será a minha receita inicial, porque eu estou começando do zero. Cara, não trave nisso. Jéssica, é a Jéssica que eu tô pensando? Vontade de eu pegar a Jéssica e chacoalhar assim. Jéssica, não trava nisso, velho. Começa vendendo no seu CPF. Começou a vender, daí você troca pra MEI. Nem se preocupa com isso daqui. Abre a conta lá na... Eu recomendo até a Eduz, né, que é a que eu uso. Não ganho nada pra falar disso, tá? Mas é porque o atendimento é muito top e a conversão é melhor. Abre uma conta lá na Eduz, com o seu CPF mesmo, começou a vender. Você vai bater num teto lá, porque eu acho que não pode vender mais de R$2.000, R$1.000 e pouco. Bateu esse teto, aí você se preocupa com isso. Não trava nessas coisinhas técnicas, não, burocráticas. Não perde tempo com isso, não. Tá? Ó, Juliana agora, travada pra vender. Dúvida se cobrar valor baixo para iniciar. Eu vou ler mais essas 3 aqui, tá, pessoal? Porque senão vai ficar muito longo aqui. Eu tô vendo que o vídeo já estourou muito ali. E aí vai ficar muito longo, né? Mas se vocês quiserem que eu faça mais isso, depois deixa aqui nos comentários. Nossa, Vitor, gostei, faz mais. Diário do infoprodutor, diário de um empreendedor digital, diário de um inédito. Eu não sei como é que vai chamar isso. Eu não sei nem se vale a pena eu fazer isso. Lógico que nos episódios eu não vou ficar só lendo respostas, né? O que eu quero trazer aqui, deixa eu colocar no meu rostinho aqui pra falar sobre isso. O que eu quero trazer aqui nesse quadro é o dia a dia do infoprodutor. Nesse primeiro episódio, o que eu tô trazendo? Cara, tive uma ideia de entender os meus alunos, mandei quais são os insights que eu tiro a partir das respostas dele, quais vão ser as ações que eu, Vitor, vou fazer em relação a isso. Quando eu testar um produto e não der certo, eu vou falar, ó, não deu certo, os ajustes que eu fiz pra dar certo. É porque acontece isso, a gente lança uma coisa, nos primeiros dias ali, ó, pô, não tá tão legal, os ajustes que eu vou fazer nas tomadas de decisões. Faz sentido, pessoal, eu fazer um quadro sobre isso? Os bastidores de um empreendedor digital? Se você acha que sim, escreva aqui. Como eu disse, se eu ler e falar, pô, teve 2 comentários só falando, acho que a galera não tá nem aí pra isso, não vou fazer não. Me ajuda com o nome também. Qual que é o nome que você acha que deve chamar essa parada aqui, beleza? Vou falar só mais desses aqui pro vídeo não ficar muito longo. Travada pra vender, é a Juliana. Dúvida se cobra valor baixo pra iniciar a comunidade ou já parto pra valor mais alto. E aqui eu começo a entrar em êxtase, né? Porque eu começo a perceber que, depois dos primeiros ali falando do Extra Pages, e esse daí já tá sendo resolvido, existem várias pessoas travadas nessas coisinhas. Valor do produto, CPF ou MEI. Cara, essas coisas não devem travar vocês. Lança a sua comunidade com uma página com valor baixo e uma página com valor alto. E tire as suas resultantes, tire as suas experiências a partir do resultado disso. Não trave. Descubra fazendo. Ah, Vitor, mas daí tem gente que pagou barato, tem gente que pagou... Não é um problema isso. Não é um problema. Tem gente que compra iPhone na promoção e tem gente que compra iPhone pagando caro. E tem gente que compra iPhone pedindo para um amigo trazer do exterior. Cada um pagou um preço, mas todo mundo continua gostando do iPhone e ninguém fica bravo com a Apple por causa disso. Tá? Então a pessoa viu uma oferta de um valor mais baixo e a outra viu uma oferta de um valor mais alto. E vão ser só os primeiros, porque logo depois você já toma a sua decisão e depois dali pra frente vai vender só num único preço. Não travem com essas coisas, galera. Não travem com isso, tá? Só mais esses dois. O João, ele fala, olá, ao clicar nas aulas de tráfego pago, diz que não estou autorizado. Poderia me ajudar, por favor? Isso aqui eu não entendi, tá? Eu boiei nessa pergunta aqui. Pode chamar o nosso suporte, aquilo lá que eu falei, né? As pessoas não chamam o suporte às vezes. Chama a gente no WhatsApp lá, explica o que tá acontecendo, porque diz que não estou autorizado, não faz sentido isso daqui. E o Martus, ele fala, money, bufunfa pra investir no tráfego. E aqui volta de novo naquele lance lá que trouxeram aqui também sobre essa insegurança, né? Pô, tem que investir no tráfego, como é que eu faço isso? E aí, eu já falei um pouco sobre isso, né? Mesmo que não tenha dinheiro pra investir no tráfego, já vai construindo o seu capital digital, os seus ativos, os seus produtos. Quem é mais rico? Uma pessoa que tem R$5.000 guardado e não tem nenhum produto? Ou uma pessoa que tem R$3.000 guardado e tem 2, 3 produtos prontinhos pra vender? É a pessoa que tem os produtos prontinhos pra vender. Então ainda não tem dinheiro pra investir, beleza, vai criando o seu ecossistema, tá? Outras coisas também pra dizer, se você conseguir juntar aí 100, 200, R$300 por mês pra fazer testes, você já tem muitas chances de multiplicar esse dinheiro várias e várias vezes. Se, na pior das hipóteses, não vender nada, isso aqui tem que entrar naquilo que eu chamo de custo por descoberta. É um dinheiro que você separa pra investir pra comprar informação. Se na pior das hipóteses não vender nada, o que você perdeu foi 100, R$200, R$300, mas você não perdeu, põe isso na sua cabeça. Você descobriu, você comprou dados, você comprou informação. E eu ainda poderia listar mais uns 3, 4 itens aqui pra destravar vocês, mas esse vídeo vai ficar muito longo. Se vocês querem que eu faça uma aula só falando sobre isso, que eu chamo do CD, que é capital digital, cabeça de dono e custo por descoberta, essas mentalidades, deixa aqui nos comentários que eu posso estar gravando essa aula pra vocês. E me diz aqui nos comentários também se vocês querem que eu faça esse quadro ou não.
Porque eu achei massa isso aqui, poder compartilhar os bastidores, embora hoje eu também dividi parte do tempo respondendo as dúvidas de vocês, mas a ideia é trazer as tomadas de decisões, as dores de cabeça, as descobertas, né, que acontecem em quem empreende no digital, que é o que acontece aqui com a gente há mais de uma década já. Se vocês quiserem, deixem o seu like, se inscrevam no canal e deixem nos comentários e vamos criar este novo quadro que se chamará... Não sei ainda. Deixa aqui nos comentários e a gente toma essa decisão juntos. Um abraço pra você e a gente se vê numa próxima aventura.